Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para celebrar o Dia Nacional do RH, dia 3 de junho. Então, neste dia, é o dia de celebrar a data de quem segura aí a cultura dentro das organizações, nós profissionais de recursos humanos, profissionais de departamento pessoal, que está no dia a dia dentro das organizações, cuidando da burocracia, daqueles treinamentos, da jornada dos colaboradores dentro das nossas organizações. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos importantes aí dentro dessas empresas, sobre a nossa profissão de recursos humanos aí, de departamento pessoal. Então, eu vou falar alguns pontos que às vezes é um pouco burocrático, como sair dessa burocracia, como focar as nossas energias para a cultura da empresa, para os papéis mais estratégicos dentro da organização. Sou José Zago, sou um profissional de recursos humanos, atuo desde 2005 na área de recursos humanos. Eu comecei ali em escritório de contabilidade, eu sei que muitos de vocês ainda estão dentro de escritório. Ali foi um berço de aprendizado para o meu profissional. Cuidei ali de admissão, de ponto, de férias, rescisão, então cuidei ali de uma burocracia muito grande. Na época que o ponto ainda era de forma manual, nada digital, aquela admissão também livro de registro de empregado. Então, desde 2005, eu atuo aí na área de departamento de pessoal. Eu tenho formação em ciências contábeis, atualmente estou atuando dentro da área de departamento pessoal em um ambiente hospitalar, numa organização de 12.200 colaboradores, então eu entendo essa dor. Então nesta aula nós vamos falar um pouco sobre esses desafios, sobre as dores do profissional de RH, do profissional de departamento pessoal, sobre a burocracia dentro das organizações, o que nós podemos fazer, quais ferramentas nós podemos adotar para economizar o tempo que a gente está ali na burocracia e centralizar esse tempo aí para a cultura dentro das organizações, para que nós possamos usar esse tempo de trabalho para uma finalidade mais assertiva. Então, saindo um pouco da burocracia e automatizando ela para que fique mais seguro dentro das organizações. Também vamos falar ali no final um pouco sobre a história do ponto, a história do departamento pessoal dentro dessas empresas, como nós podemos adotar um pouco de tecnologia para nos ajudar ali, ser mais estratégico, ser mais objetivo dentro das organizações e também dar mais segurança nas informações aí junto às nossas organizações. Agora eu faço uma provocação a todos vocês. Quem já chegou ali ao final do dia, fez tanta tarefa e no final parece que não foi nada produtivo? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por isso. E eu te digo uma coisa, isso não é uma dor apenas do profissional de RH ou do departamento pessoal. Isso aí é uma dor de todos os profissionais. E como que a gente cura essa dor? Isso passa por uma organização diária de atividades. Você precisa ter um controle das suas atividades, elencar as principais atividades que você vai fazer no seu dia a dia, para que no final você olhe ali no seu documento eletrônico ou no seu caderno de anotações o que você fez naquele dia, quais foram as atividades que você conseguiu entregar, porque quando nós sentamos na cadeira no início da manhã e não planejamos as nossas atividades diárias, ao final do dia nós temos aquela sensação de que eu trabalhei, ou remei e não fiz nada, não saí da praia. Então é importante que nós profissionais tenhamos essa organização diária das nossas atividades. Dito tudo isso, nós chegamos num ponto. Qual a semana ideal e qual a semana real? Por experiência, eu trago para vocês, dentro do RH, do departamento pessoal, nós precisamos trabalhar com organização dentro das nossas atividades, seja organização de atividades diárias, de atividade semanal, mensal, nós precisamos nos programar, como também eu preciso buscar automatizar as minhas atividades. Por quê? Atividades muito manuais que podem ser automatizadas, ela consome muito tempo dentro das organizações. E isso faz com que eu gaste semanas ou dias realizando atividades que poderiam ser automatizadas, mas eu ainda insisto em tratar elas de forma manual. Nós temos diversas ferramentas que eu posso estar automatizando dentro das organizações. Dentre elas, eu trago para vocês o que consome mais tempo
com a minha equipe é a questão da jornada de trabalho, é as tratativas de ponto de colaboradores, é justificativa de ponto, é lançamento de atestados, é tratativas de hora extra, é inserção manual de batidas. Eu trabalhei em uma organização em 2013 que as inserções de ponto era de forma manual. Era naquele papel onde o empregado preenchia o dia, qual o horário que ele esqueceu e depois entregava na área de recursos humanos lá para o departamento pessoal fazer a inserção no ponto. Olha para você ver o trabalho. O colaborador já inseriu no papel, depois entregou na área de recursos humanos para o profissional de departamento pessoal que cuida do ponto fazer uma inserção novamente de uma coisa ou de uma situação que já foi preenchida. Então ainda tem cenários de empresas que ainda adotam esse mecanismo manual. E isso eu falo para vocês, gasta muito tempo. Tempo do colaborador e a chateação que ele tem e tempo ali do departamento pessoal. Nós temos ferramentas, nós temos soluções que pode ser feito diretamente na palma da mão ou por meio do computador, que é as inserções de ponto, né? Então, estou trazendo um exemplo do que pode ser automatizado dentro das organizações. Mas quando a gente fala de departamento pessoal, quando nós falamos de profissional de RH, a gente pode sentar aqui e começar a elencar vários processos e subprocessos dentro do departamento pessoal, dentro do RH, que pode ser automatizado e aí a gente sai daquela semana real, burocrática, aquela semana que chega na sexta-feira, a gente só fica pensando que horas que vai dar 18 horas para a gente ir embora e descansar para aquela semana planejada, para aquela semana que chega na sexta-feira, eu consigo mensurar quantas atividades eu entreguei, eu consigo até elaborar indicadores de atividades entregues ou indicadores de atividades a serem entregues na próxima semana. Então, depois que eu consigo mensurar o que você entregou, o que nós entregamos, nós profissionais começamos a ver que nós estamos produtivos. Então, isso gera uma satisfação profissional aí para a gente dentro das organizações e eu consigo também mensurar o nível de entrega de atividades que eu tenho diariamente, semanalmente e mensalmente dentro das organizações. Então, novamente, quando eu saio de uma semana burocrática, onde na sexta-feira ali está um caos, uma dor de cabeça, porque eu não sei o que eu fiz direito, eu não sei o que eu entreguei, para uma semana real, uma semana planejada, eu já consigo trazer diversos números de atividades que eu entreguei e transformar isso em indicadores, transformar isso em números para a minha gestão, para a empresa, eu saio de uma atividade burocrática para uma atividade planejada. E eu vou trazer para vocês aqui também um exemplo clássico, tá? Do que é um peso invisível, do que é uma burocracia, do que pode ali futuramente, ou amanhã, ou na próxima semana, vocês pensarem e planejarem também uma automação dentro da sua área de recursos humanos e departamento pessoal. Então, você, profissional de DP, você gasta muito tempo, eu já gastei também, muito tempo lançando justificativas, como eu já mencionei ali atrás, uma justificativa manual que o colaborador já preencheu. Eu também gasto muito tempo lançando atestados médicos, atestado de comparecimento quando a empresa aceita, atestado de exames quando a convenção exige. Eu também gasto bastante tempo conferindo ponto, quem fez as 4 marcações diárias, aquela entrada, saída para o almoço, retorno do almoço, na hora de ir embora. Então, a depender, eu gasto muito tempo. O profissional lá da produção esqueceu de fazer uma inserção, então ficou uma quantidade ímpar. Então, o ponto ele não vai ler de forma correta se ainda faltar uma inserção de jornada de trabalho. Então, aí vai ter uma falta ali que não é falta, um atraso que não é atraso. Por quê? Porque não está lançado o ponto, ou o ponto não está sendo tratado da forma correta. Quando eu passo essa responsabilidade de automação lá para a ponta, onde o colaborador consegue ver na palma da sua mão como está o ponto dele, como estão os atrasos, como estão as horas extras, como está o controle de sua jornada, eu estou compartilhando uma responsabilidade que, desde sempre, ela não é só do departamento pessoal, ela é do profissional ali da ponta, ela é do seu gestor, ela é da organização e também do departamento pessoal. Então eu vou compartilhar uma responsabilidade para todos os envolvidos nesse processo de jornada de trabalho. Quando eu tenho esse processo de forma manual, eu não consigo compartilhar essa responsabilidade em tempo real. Geralmente, sabe quando eu vou compartilhar essa responsabilidade? Lá no fechamento do ponto. Lá no final do mês,
lá no período de fechamento de folha de pagamento, e aí a gente tem aquela loucura de final de mês. Eu preciso corrigir esse ponto, eu preciso ajustar, eu vou atrás do colaborador, não é o plantão dele, tenho que aguardar o plantão dele. E aí o pessoal de folha de pagamento, ou até nós mesmos que fechamos folha de pagamento, que fechamos ponto, ficamos aí com um prazo curto para a entrega das nossas obrigações. Quando eu tenho isso de forma automatizada, eu tenho compartilhamento dessa responsabilidade diário, semanal e mensal, em tempo real. Então o colaborador ou o seu gestor, ele já consegue saber o que ele precisa corrigir, o que ele precisa tratar, o que ele precisa cobrar de atestado, de justificativa para o seu profissional ali, para o seu colaborador de produção, da área do escritório, da área administrativa, e aí eu tenho uma celeridade no meu fechamento de folha, na minha apuração de jornada de trabalho para subsidiar o fechamento de folha de pagamento. Então, nós temos isso como uma importância bem complexa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu consigo automatizar, eu consigo ferramentas no mercado que atenda toda essa dor que o profissional de departamento pessoal tem hoje dentro aí do recursos humanos, do departamento pessoal. Então nós temos aqui uma situação que nunca sobra tempo para o profissional de departamento pessoal. Eu vou trazer uma história para vocês recente. Semana passada eu estava em viagem para cuidar de uma atividade dentro do departamento pessoal aí da minha área onde eu atuo sobre essa modalidade. Por quê? Nós aqui de Goiás, nós sempre estamos cobrando os profissionais da ponta para que eles possam exercer uma atividade mais estratégica dentro do departamento pessoal, não ficar naquela burocracia. Atualmente, dentro das organizações, principalmente a área de RH ou o departamento pessoal, nós nos queixamos do seguinte: por que falta tempo para exercer outras atividades? Vou te dar um exemplo prático e eu tenho certeza que acontece dentro das suas organizações ou você conhece alguma organização que tem essa mesma dor. Quando a gente fala de recursos humanos, de departamento pessoal, a gente tem na cabeça que quem faz recursos humanos é a área de recursos humanos. E não, eu falo para vocês, quem cuida de recursos humanos são todos os profissionais dentro das empresas. Então, todo gestor fora da área de RH, seja o gestor de produção, o gestor de contabilidade, o gestor de almoxarife, o gestor financeiro, todo gestor é um gestor de pessoas. Então, nós precisamos compartilhar todas essas responsabilidades também com esse gestor, porque gestão de pessoas não é uma atividade exclusiva da área de RH. Todo gestor é um gestor de pessoas. Então, se você perguntar a qualquer gestor dentro de uma organização, o que toma mais tempo desse gestor, se é processos ou pessoas? Eu te garanto que a maioria dos gestores vão mencionar aqui que pessoas é onde a gente gasta mais tempo dentro das organizações, seja os relacionamentos interpessoais, seja as orientações, seja de como executar processos e os ensinamentos. E nisso também a gente precisa compartilhar todas essas rotinas de gestão de pessoas, de departamento pessoal. Quando eu descentralizo essas atividades, passando para o gestor ali de área, eu começo a ganhar mais tempo dentro do departamento pessoal para atuar de forma mais estratégica, para pensar de forma mais estratégica, para elaborar ali indicadores, pensar em automatização de processos que eu estou executando ali diariamente. Vou trazer para vocês um exemplo. Essa semana eu tive uma reunião online com a área de projetos lá da onde eu atuo. Nós temos diversas ferramentas, ferramentas internas. Uma dessas ferramentas, ela não comunica direto com a minha folha de pagamento. Então, dessas ferramentas, eu precisaria de um mecanismo para ativar e inativar usuários. Ativar quando o empregado foi admitido, quando ele retornou de uma licença, e inativar quando o empregado é desligado ou ele entra em uma licença ali superior a 15 dias, quando é pela Previdência Social. O primeiro ponto dessa reunião que foi trazido como uma solução foi criar uma planilha de admissão e demissão e enviar semanalmente para o setor X. Pensa que aqui, criar uma planilha, eu tenho uma atividade manual. Eu levantei a mão, esperei todos falarem ali na reunião online, eu levantei a mão, pedi a palavra e já que estava o meu setor de projetos, eu sugeri a criação de uma automação,
uma área ali dentro da empresa onde eu atuo, ela criar uma automação, buscar diretamente na minha folha de pagamento, lá na admissão, na demissão e nas licenças, para que possa enviar de forma automática para o programa e assim ele fazer essa ativação e inativação. Isso aqui é um exemplo simples e um exemplo pequeno, mas se a gente não nos policiar, nós sempre vamos estar criando o quê? Planilhas para enviar para o setor de contabilidade, planilhas para enviar para o setor financeiro, planilhas para enviar para a produção, sendo que hoje a maioria dos nossos sistemas já cria automação de envio de forma automática. Se não cria, é muito simples, ou a nossa área de projetos, ou a nossa área de TI consegue criar automatização para que um robô possa ir lá e buscar essa informação e enviar para o setor que tem a necessidade dessa informação. Mas eu só consigo pensar nisso quando eu sou envolvido na atividade e quando eu tenho tempo para pensar que eu não preciso ficar enviando planilhas para setor Y para setor X. E nisso nós temos diversos exemplos. Provisões. Quem ainda envia provisões em Excel ou em TXT para ser importado em outros programas lá para contabilidade? Quem envia ainda processos de pagamento de forma manual? Então nós temos, quando a gente pensa em departamento pessoal, eu posso aqui elencar diversos processos que eu tenho certeza que ainda estão manual, ainda é feito de forma manual no seu setor, mas que possa ser feito de forma automatizada. E você não precisa começar com tudo automatizado. Começa a pensar em uma atividade. Eu sempre falo, não tente o perfeito, antes feito do que perfeito. Comece com uma atividade, primeiro mapeie todos os seus processos. Pega lá admissão, férias, rescisão, transferência, relações sindicais, apuração de ponto. Pegue um processo, depois faça os subprocessos e olhe o que você está fazendo manual. Depois disso, pense, o que eu posso automatizar aqui dentro? Onde eu posso compartilhar, às vezes, ali com o time de tecnologia de informação, que eu possa estar automatizando um subprocesso. Não pense em começar a automatizar tudo, porque diversas frentes de batalha a gente não vai ganhar em nada. Então, pense em alguma atividade, mapeie sua atividade, comece por um subprocesso, depois faz esse, depois vai para outro subprocesso, depois outro, e no final você vai ver que você está ganhando ali 20 minutos semanais, 30 minutos semanais somado aos 20 que você ganhou, depois mais uma hora, e aí você vai começar a ter tempo para pensar num todo das suas atividades ou da sua organização. E aí você vai começar a contribuir para a cultura dentro da sua organização. Às vezes você está contribuindo, nesse ponto que você está fazendo, para uma cultura digital, para uma cultura de digitalização do departamento pessoal, uma cultura de digitalização dentro dos recursos humanos, e quando você é provocado ou espontâneo nessa digitalização, você começa a ser referência dentro da sua organização. Você começa a ser chamado como referência para implantar digitalizações em outros setores. Por quê? Ainda pouco se fala, por mais que esteja em alta a automação, inteligência artificial, pouco se fala dentro das organizações como executar isso. Então, comece pelos subprocessos, mapeie seus processos, comece pelo subprocesso, comece por um, depois que fez e implantou, comece por mais outro, e assim, no final, você vai conseguir contribuir de forma objetiva para sair da burocracia do manual e ir para o estratégico da digitalização dentro aí das organizações. Se você executa ponto manual, pense como executar esses pontos de forma mais digital, pontos digitais, aplicativos, apurações, inserções automatizadas por meio de aplicativos, por meio do computador. Então comece a pensar nisso. Se neste momento eu estou conseguindo pelo menos fazer uma provocação aí, você já está pensando, quer dizer que já está valendo a pena esse momento, porque o interessante é fazer essa provocação. Então, saindo daqui, você já comece a fazer esse mapeamento, comece a ver suas atividades e pense ou compartilhe com seu colega, compartilhe com seu gestor. Se você é gestor, compartilhe com o gestor da empresa as ferramentas para você automatizar o seu dia a dia, o seu subprocesso, o seu processo, e aí você vai ganhar tempo dentro da sua organização para pensar no todo e sair desse processo burocrático.
Agora eu vou te fazer uma provocação. Imagine, pegue um papel, seja no computador, seja no papel, e comece a anotar quanto tempo, em média, o seu tempo, seja 40 horas, seja 44 horas semanais, do seu tempo na semana, está indo para a burocracia. Antes de qualquer automação, coloque e mapeie quanto do seu tempo semanal está indo para a burocracia. Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Isso foi há 4 anos, tá? Então, na organização onde eu atuo hoje, um dos principais, na entrevista, a principal reivindicação e o meu principal desafio do que o recrutador me apresentou era automatizar o departamento pessoal. Então, eu tive essa meta, automatizar o departamento pessoal. Naquela época, era o setor que eu era responsável, era o único setor que eu tinha a responsabilidade. E o primeiro ponto que eu citei seria fazer o mapeamento dos processos, né? Então, depois que eu fui contratado, eu cheguei lá para fazer uma admissão e eu observei que a admissão era feita no sistema, digitalizada em Word. Ou seja, eu já inseri as informações, aquela documentação toda, dentro do meu sistema de folha de pagamento e depois eu tinha que abrir o Word e fazer a inserção das informações novamente, de forma manual, ali no contrato de trabalho para ser enviado para o colaborador. Não sei se ainda em alguma empresa é feito dessa forma, tá? E depois a gente tinha que imprimir, ir atrás do colaborador, pegar a assinatura dele e depois fazer um arquivo. Qual que foi o primeiro ponto que a gente conseguiu economizar de tempo? Primeiro, coisa simples, vamos sair de Word e passa tudo para o sistema. Pega o modelo, joga no sistema. Então só aí eu já fiz uma digitalização uma única vez, digitei no sistema, já tenho o contrato. Depois disso veio a questão da assinatura. Nada de forma manual mais, então nós olhamos para o mercado, buscamos um mecanismo de assinatura digital, assinatura eletrônica, e começamos a implantar as assinaturas eletrônicas ou digitais nos contratos de trabalho, nas férias, nos registros de ponto, quando necessário, por meio de instrumento coletivo, obriga, tá? Então, nós passamos a fazer de forma tudo manual. Então, nós temos um lema seguinte: o que você digita manual hoje? Primeira pergunta que você tem que se fazer e buscar a resposta. Eu posso automatizar esse processo? Lembra que quando eu deixei de imprimir meu kit admissional, ele tem 20 páginas. Geralmente a gente imprime em 2 páginas. Uma da empresa, outra do empregado. Eu tenho uma média de admissão por mês de 300 admissões mensais. Penso 300 admissões mês a 40 páginas por empregado. Quanto que eu vou estar economizando? Primeiro, de insumos, toners, papéis. Depois, tempo de ir até o colaborador, solicitar a assinatura dele, de imprimir, né, o tempo que eu levo fazendo a impressão. Então, eu comecei a mapear tudo isso e transformar em números. Então, quando a gente começa a mapear a digitalização e você consegue transformar em números, em indicadores e levar ao seu gestor, você começa a ter um poder de convencimento e de decisão muito maior dentro do departamento pessoal. Então, lembre-se hoje, às vezes você tem um processo que você está assinando de forma manual ou você está imprimindo. Pense o seguinte: eu consigo digitalizar esse processo porque aí eu vou ter uma economia, ou eu vou ter uma digitalização e eu vou ter uma saída de burocracia. Vai existir burocracia dentro do departamento pessoal, isso é inegável. Burocracia e departamento pessoal, ela anda de mão dada, porque nós temos a questão de legislação trabalhista. Quando a gente fala em burocracia, nem sempre é burocracia de legislação, são burocracia de processos manuais, burocracia de fluxo de trabalho complexo, que pode ser resumido, que pode ser aperfeiçoado ou revisado. Então eu consigo aí ter umas entregas de forma mais assertivas, tá bom? E tudo que eu falei aqui agora, geralmente você deve estar se pensando, será que é falta de competência minha como profissional? Eu vou falar para vocês que geralmente, na maioria dos casos, é falta de ter uma rotina padronizada. Vocês lembram que eu falei lá no início sobre a semana real e a semana ideal? Então, tudo tem a ver com a semana ideal, tem a ver com arquitetar a minha rotina, é planejar a minha rotina, porque quando você tem essa rotina
planejada, você consegue economizar tempo e começar a pensar em todos esses processos que eu mencionei aqui. Geralmente, dentro das organizações, a gente trabalha com dos 100% das minhas atividades que eu tenho que executar, 80% eu fico resolvendo problemas e 20% eu fico pensando em melhorias. Isso em uma organização onde a gente provoca essa melhoria. Então, 80% do meu tempo vai só para resolver problemas, porque além de planejar a semana, vai surgir aqueles problemas de última hora que está fora do planejado. Mas pelo menos você já tem uma semana planejada e aí você vai trabalhar com esses problemas pontuais que vai ocorrer dentro do seu setor semanalmente. Então, isso não é falta de competência, é falta de você fazer esse planejamento semanal de rotina. Então, lá na segunda-feira, quando começar a sua semana, dedique-se ali 30 minutos, a primeira hora do dia, para você escrever lá no seu caderno, ou lá no seu Trello, ou no seu Planner, onde você faz a gestão da sua rotina. Eu atualmente uso o Planner, então todas as atividades ou os principais processos que eu tenho dentro do meu setor, eu utilizo o Planner, ou já utilizei o Trello também. São excelentes ferramentas para você planejar a sua semana. Então, eu tenho lá 10 admissões, eu já vou distribuir dentro do meu gerenciador de tarefas essas 10 admissões para o meu time executar. E aí eu vou fazer esse acompanhamento. Eu tenho rescisões que ocorreram na semana, então eu já vou trazer para o meu time, por meio do gerenciador de tarefas, essas tarefas que eles vão executar semanalmente. Se você não tem um gerenciador de tarefas para você planejar a sua semana, utilize essas ferramentas, são gratuitas. Ela vai ser de uma importância muito grande dentro da sua gestão de rotinas aí do departamento pessoal, principalmente admissão, rescisão, jornada de trabalho, apuração ali de jornada de trabalho, ela é de grande importância. Por quê? Porque você vai conseguir mensurar o que você faz semanalmente. Se você não conseguir por meio dessas ferramentas, comece a anotar no seu caderno, comece a anotar no seu computador o que você vai executar durante a semana, durante seu dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O que você não conseguiu executar na segunda, remaneje para terça-feira e vai fazendo ali a baixa das suas atividades, porque quando chegar na sexta-feira, você vai conseguir ter um senso de produtividade maior do que você trabalhar às escuras ou você trabalhar sob demandas, né? Então, apagando incêndio. Então, isso é uma arquitetura das suas atividades. Você pode trabalhar com ferramentas gratuitas que tem no mercado de gerenciamento de tarefas. Citei duas para vocês. Uma é o Trello, que é gratuito. Outra é o Planner, caso vocês utilizem alguma ferramenta Microsoft, também está dentro do pacote, você consegue utilizar para organizar a sua semana e aí você vai conseguir mensurar por meio das suas anotações, por meio dessas ferramentas de gerenciador de tarefas, o que você fez na semana e transformar isso em números e mostrar para a sua gestão e também economizar tempo e pensar na cultura, pensar na estratégia do seu setor. De tudo que foi exposto, nós podemos trazer como uma reflexão. Jornada e cultura, elas não podem competir entre si. Quando uma vai mal, a outra vai sangrar. Então é importante que a sua rotina ela seja bem gerida para que ela não possa competir com a cultura organizacional, competir com a cultura da empresa e as duas possam andar de mãos dadas. E aí a gente consegue aí ter mais tempo, ter mais ideias para os nossos setores de departamento pessoal, para o nosso setor de recursos humanos, e aí a gente consegue trazer mais ferramentas, mais automações e mais também indicadores dentro da nossa rotina de departamento pessoal. Eu falo uma coisa, o departamento pessoal, a jornada de trabalho, o setor de ponto, é um dos setores dentro do RH, se não for o maior setor, com mais dados para ser geridos dentro de uma organização. Eu tenho folha de pagamento, eu tenho admissões, eu tenho jornada de trabalho, eu tenho dentro de jornada atrasos, horas extras, jornadas semanais contratadas, jornadas semanais realizadas. Então, eu estou trazendo exemplos, mas eu tenho uma gama
de dados que podem ser transformados em indicadores, que podem ser automatizados e que pode ali trazer uma influência estratégica maior para o setor de departamento pessoal, para o profissional de recursos humanos dentro das organizações. Por fim, dentro de tudo que nós falamos, eu posso trazer para vocês que dos principais pontos que agregou muito dentro da minha rotina ou dentro de todo esse contexto, como eu citei para vocês, eu comecei lá em 2005, então eu presenciei o departamento pessoal desde a forma manual de ponto, forma manual de registro de empregados, até a era da tecnologia. Então, atualmente, o que eu posso trazer para vocês, tente começar pela jornada de trabalho. Digitalize o seu ponto. Meus processos estão todos digitalizados, principalmente de jornada de trabalho. Hoje a gente não atua com nada de forma manual mais, ou seja, inserções, atestados médicos, tudo é por meio dos nossos aplicativos. Então hoje vocês podem aí consultar a Pontua, que traz essas ferramentas de jornada de trabalho, de automação, de registros online, de registros offline também, de jornada de trabalho. Nós temos unidades no interior onde a conexão de internet geralmente não é tão boa quanto aqui da capital. E aí geralmente precisamos de aparelhos ou de ferramentas ou de softwares que façam esses registros de forma offline. Então, busque a Pontua, que ela vai atender de forma 100% todas as dores que você tem aí dentro da sua organização, seja registros offline, inserções ou digitalização de toda a sua jornada de trabalho dentro das organizações. Desta forma, você não precisa fazer a escolha, ou eu vou cuidar de gente ou eu vou cuidar da burocracia. Você precisa balizar. Adotar ferramentas para que você elimine a burocracia e possa ter mais tempo para cuidar de gente, que é o que nós profissionais de recursos humanos e departamento pessoal atua diariamente dentro das organizações. Então fica aqui meus agradecimentos. Eu espero que esse momento que nós tivemos juntos aqui sirva pelo menos para ter uma provocação sobre essa digitalização, sobre o senso aí de importância do profissional de RH dentro das organizações. Eu falei um pouco, mas a gente poderia gastar aqui semanas falando sobre as atividades do profissional de RH, do departamento pessoal. E se você interessou por essas digitalizações aqui mencionadas, de jornada de trabalho, procure a Pontua, clique aqui em mais informações e saiba como nós podemos te ajudar no dia a dia dentro da sua organização.